Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro, e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse de sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, esta parábola tem dois pontos importantíssimos para a nossa vida. Primeiro, um chamado à conversão, lembrando que o tempo da Quaresma é tempo de mudar a nossa vida para agradar a Deus, não para agradar o mundo, as pessoas. Nós precisamos entender a importância de nos movermos em Deus, de acordo com a sua lei, com os seus ensinamentos e com a sua palavra. O segundo ponto importante, além de encontrar aqui um convite, a mudança de vida, é que essa parábola vai mostrar a história da salvação. E nós podemos tirar ensinamentos dessa história para a nossa vida. Nós vamos ver que Deus forma um povo, confia no povo. Esse povo é o povo de Israel, o povo do Senhor. Porém, a parábola vai mostrar, esse povo que é identificado com a vinha, que eles não eram tão responsáveis. Começaram a não viver de modo que agradava ao Senhor. Esqueceram de Deus. É um povo que, por ser cabeça dura, muitas vezes virava as costas para o Senhor. E Deus envia profetas a esse povo para corrigir, para indicar que eles estão no erro e mostrar como é que eles precisam voltar para o caminho de Deus.
E os profetas muitas vezes foram vítimas do povo, foram rejeitados, não eram acolhidos. Alguns acabaram sofrendo violência e até a morte. E Jesus está mostrando a história da salvação dentro da Sagrada Escritura para ver se os ouvintes da época conseguissem mudar a sua conduta, mudar o fato de ser morno na fé e pudesse encontrar um fervor maior. E Jesus mostra que o Filho enviado é o próprio Cristo, também rejeitado. Então essa parábola anuncia a paixão e morte de Jesus. O final da parábola não condena ninguém, só diz que uma nova aliança será formada e um novo povo será gerado na igreja fundada por Cristo. Esse povo necessariamente precisa produzir os frutos que o outro povo não produziu. Então, há uma parábola que fala diretamente a nós. Você está fazendo a vontade de Deus? Os frutos nas suas obras são frutos bons ou amargos? Vamos pedir que a caridade de Cristo nos ajude a produzir bons e numerosos frutos, que a nossa fé possa ser frutificada, multiplicada. Irmãos e irmãs, é preciso viver esta parábola de Jesus, pedindo a graça de ser responsável na nossa fé. Você é responsável pela salvação e também é responsável pela salvação do teu próximo. Vamos pedir a graça de colocar esta parábola em prática no dia de hoje, fazendo aquilo que o Senhor nos pedir. Na sua oração da manhã, diga a Jesus: eis-me aqui, que queres que eu faça? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre vós e permaneça para sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.